Passo número 6 em direção à riqueza. Planejamento organizado. Apresentação ao segredo elétrico da mente superior. Você poderá encontrar o melhor campo de trabalho e tornar-se um líder, ganhando muito dinheiro, num espaço de tempo assombrosamente curto. Você já aprendeu que tudo o que o homem cria ou adquire começa em forma de desejo, que o desejo é levado na primeira parte de sua jornada do abstrato para o concreto. A oficina da imaginação, onde se criam e organizam planos para a sua transição. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções para dar 6 passos definidos e práticos como seu primeiro movimento para traduzir o desejo em dinheiro, em seu equivalente monetário. Um desses passos é a formação de um plano ou planos definidos, através dos quais se possa processar a transformação. Agora receberá instruções para a feitura de planos práticos. 1. Alie-se a um grupo de tantas pessoas quanto possa precisar para a criação e execução do seu plano ou planos de acumulação de dinheiro, fazendo uso do princípio da mente superior, descrito num capítulo posterior. A aceitação dessa norma é absolutamente essencial. Não a negligencie. 2. Antes de formar a aliança da mente superior, pense nas vantagens e benefícios que você possa oferecer aos membros do grupo em troca de cooperação deles. Ninguém trabalhará indefinidamente sem alguma compensação. Nenhuma pessoa inteligente irá pedir ou esperar que outra trabalhe sem compensação adequada, embora isso nem sempre seja na forma de dinheiro. 3. Procure encontrar-se com os membros do seu grupo de mente superior pelo menos 2 vezes por semana e, se possível, com mais frequência, até que tenham aperfeiçoado conjuntamente o plano ou planos necessários para a acumulação de dinheiro. 4. Mantenha a harmonia perfeita entre você e todos os membros do grupo de mente superior. Se você não seguir essas instruções à risca, pode esperar o fracasso. O princípio da mente superior nada pode conseguir onde não existir harmonia perfeita. Tenha esses fatos em mente. 1. Você está envolvido numa empresa da maior importância para você. Para ter certeza de sucesso, deve ter planos impecáveis. 2. Você deve ter as vantagens da experiência, instrução, capacidade natural e imaginação de outras mentes. Isso está em harmonia com os métodos seguidos por todos os que acumularam grandes fortunas. Nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução, capacidade natural e conhecimentos para assegurar a acumulação de grande fortuna, sem a cooperação de outras pessoas. Todo plano adotado no esforço de acumular riqueza deve ser criação conjunta, sua e a de todos os membros do seu grupo de mente superior. Você pode originar seus próprios planos, no todo ou em parte, mas faça com que sejam verificados e aprovados pelos membros da sua aliança da mente superior. A derrota o torna mais forte. Se o primeiro plano que adotar não obtiver sucesso, substitua-o por um novo. Se esse também falhar, substitua-o novamente com outro, e assim por diante. Assim, até encontrar um plano que dê certo. Este é o ponto em que a maioria das pessoas fracassa, por falta de persistência em criar planos novos que tomem o lugar dos que falharam. O mais inteligente dos homens vivos não pode ter sucesso em acumular dinheiro ou em qualquer outra empresa sem planos práticos que funcionem. Fique com isso na cabeça e lembre-se, se os planos falharem, que a derrota temporária não é fracasso permanente. Pode significar apenas que seus planos foram inadequados,
faça outros, comece tudo outra vez. Derrota temporária só deve significar uma coisa: a certeza de que há algo de errado em seus planos. Milhões de homens atravessam a vida na maior pobreza e infelicidade, por não terem um plano sensato para acumular fortuna. Sua realização não pode ser maior que a sensatez de seus planos. Nenhum homem é derrotado enquanto não desiste, em sua própria mente. James J. Hill foi temporariamente derrotado quando tentou pela primeira vez levantar o capital necessário à construção da estrada de ferro de leste a oeste, mas ele também transformou a derrota em vitória através de novos planos. Henry Ford teve uma derrota temporária, não só no começo de sua carreira automobilística, mas também depois de já estar bem alto no caminho do sucesso. Criou novos planos e foi marchando em frente para a vitória financeira. Vemos muitos homens que acumularam grandes fortunas, mas muitas vezes reconhecemos apenas seus triunfos, sem perceber as derrotas temporárias que tiveram de superar antes de chegarem até lá. Nenhum seguidor dessa filosofia pode esperar racionalmente acumular uma fortuna, sem passar pela experiência da derrota temporária. Quando a derrota chega, aceite-a como sinal de que seus planos não servem, reconstrua-os e veleje novamente em direção ao cobiçado objetivo. Se você desistir antes de alcançado o objetivo, você é um fujão. Um fujão nunca vence, e um vencedor nunca foge. Separe essa sentença, escreva-o num pedaço de papel em letras bem grandes e coloque-a onde possa vê-la todas as noites, antes de dormir e todas as manhãs antes de ir trabalhar. Quando começar a selecionar membros para o seu grupo de mente superior, procure escolher aqueles que não tomam as derrotas a sério. Há os que acreditam tolamente que só o dinheiro pode fazer dinheiro. Isso não é verdade. O desejo transmudado em seu equivalente monetário, através dos princípios aqui assentados, é o instrumento pelo qual se faz dinheiro. O dinheiro em si nada mais é que matéria inerte. Não pode se mover, pensar, falar, mas pode ouvir, quando alguém que o deseja chama por eles. Você pode vender serviços e ideias. Planejamento inteligente é essencial para o sucesso em qualquer empresa destinada a acumular riquezas. Instruções pormenorizadas serão aqui encontradas para os que têm de começar a acumulação de riquezas vendendo serviços pessoais. Deve ser animador saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram em forma de compensação por serviços pessoais ou da venda de ideias. O que mais, exceto ideias e serviços pessoais, teria a pessoa sem posses para oferecer em troca de riquezas? Onde a liderança começa? Genericamente falando, há dois tipos de pessoas no mundo. Um deles é conhecido como o dos líderes, o outro dos seguidores. Resolva no início se você pretende tornar-se líder em sua profissão ou permanecer um seguidor. É grande a diferença em compensações. O seguidor não pode, com razão, esperar as compensações a que um líder tem direito, embora muitos seguidores cometam o erro de esperar tal recompensa. Não é nenhuma desgraça ser um seguidor. Por outro lado, também não é um mérito. Muitos dos grandes líderes começaram como seguidores, tornaram-se grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com raras exceções, o homem que não pôde seguir um líder com inteligência não pôde se tornar líder eficiente. O homem que melhor segue um líder é geralmente o que mais rapidamente se transforma em líder.
Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de adquirir conhecimentos com seu líder. 11 segredos da liderança. Os fatores seguintes são importantes na liderança. 1. Coragem inabalável. Baseia-se no conhecimento de si mesmo e da própria ocupação. Nenhum seguidor deseja ser dominado por um líder que não tem autoconfiança e coragem. Nenhum seguidor inteligente será dominado por muito tempo por tal líder. 2. Autocontrole. O homem que não pode controlar a si mesmo não poderá nunca controlar os outros. O autocontrole estabelece um poderoso exemplo para os seguidores, que será imitado pelos seguidores mais inteligentes. 3. Agudo senso de justiça. Sem um senso de justiça e equidade, nenhum líder pode obter e manter o respeito de seus seguidores. 4. Decisão definida. O homem que hesita em suas decisões mostra que não se sente seguro de si. Não poderá liderar outros com sucesso. 5. Planos definidos. O líder bem-sucedido deve planejar seu trabalho e trabalhar seu plano. O líder que age por adivinhação sem planos práticos definidos é comparável ao navio sem leme. Cedo ou tarde, acabará de encontro aos rochedos. 6. O hábito de fazer mais do que aquilo porque se foi pago. Uma das penalidades da liderança é a necessidade por parte do líder de querer fazer mais do que exige de seus seguidores. 7. Personalidade agradável. Nenhuma pessoa relaxada, descuidada, pode tornar-se líder de sucesso. A liderança exige respeito. Os seguidores não respeitarão o líder que não tenha as características de uma personalidade agradável. 8. Simpatia e compreensivo. O líder de sucesso deve ser simpático aos seguidores. Além disso, deve entendê-los e os seus problemas. 9. Domínio do pormenor. Liderança de sucesso exige domínio dos pormenores da posição de líder. 10. Disposição para assumir inteira responsabilidade. O líder de sucesso deve estar disposto a assumir a responsabilidade dos erros e fraqueza de seus seguidores. Se tentar se livrar dessa responsabilidade, não permanecerá o líder. Se um de seus seguidores comete um erro e se mostra incompetente, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. 11. Cooperação. O líder de sucesso deve compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. Liderança exige poder e poder exige cooperação. Há duas formas de liderança. A primeira, que é a mais eficiente, é a liderança por consentimento e com a simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e a simpatia dos seguidores. A história está repleta de provas de que a liderança pela força não pode durar. A queda e desaparecimento de ditadores e reis é bem significativa. Revela que o povo não seguirá indefinidamente a liderança forçada. Napoleão, Mussolini, Hitler foram exemplos de liderança pela força. Sua liderança passou. Liderança por consentimento dos seguidores é o único tipo que pode durar. Os homens podem seguir temporariamente a liderança forçada, mas não o farão com boa vontade. O novo tipo de liderança abrangerá os 11 fatores de liderança descritos neste capítulo, assim como alguns outros fatores. O homem que faz deles a base de sua liderança encontrará muitas oportunidades de liderar em qualquer fase da vida. Por que os líderes falham?
Chegamos agora aos erros principais dos líderes que falham. É tão essencial saber o que não se deve fazer, quanto saber o que se deve fazer. 1. Inabilidade em organizar pormenores. Liderança eficiente exige habilidades de organizar e dominar os pormenores. Nenhum líder verdadeiro pode estar ocupado demais para fazer algo que se lhe peça, na sua capacidade de líder. Quando um homem, seja líder ou seguidor, admite que está ocupando demais para mudar os planos ou dar atenção a qualquer emergência, admite sua ineficiência. O líder de sucesso deve dominar todos os detalhes relativos à sua posição. Isso significa, é claro, que deve-se adquirir o hábito de relegar detalhes a auxiliares capazes. 2. Má vontade em fazer serviços humildes. Líderes verdadeiramente grandes estão dispostos, se a ocasião o exige, a fazer qualquer tipo de trabalho que pediriam a outros para executar. Os maiores dentre vós serão os servos de todos. É a verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. 3. Expectativa de pagamento pelo que sabem, em vez de o que fazem com o que sabem. O mundo não paga os homens pelo que sabem, paga-os pelo que fazem ou induzem outros a fazer. 4. Medo da competição dos seguidores. O líder que teme que um de seus seguidores possa tomar-lhe o lugar está praticamente fadado a concretizar o temor, cedo ou tarde. O líder capaz treina substitutos aos quais possa delegar, quando quiser, qualquer dos pormenores de seu cargo. Somente dessa maneira pode o líder multiplicar-se e preparar-se para estar em vários lugares, dando atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade eterna que os homens recebem maior pagamento por sua capacidade de fazer outros agirem, do que poderiam ganhar possivelmente por seu esforço próprio. Um líder eficiente pode, pelo conhecimento que tem de seu cargo e pelo magnetismo de sua personalidade, aumentar enormemente a eficiência dos outros, induzindo-os a prestar mais serviços e melhores serviços do que poderiam prestar sem seu auxílio. 5. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de enfrentar emergências e de criar planos para orientar eficientemente seus seguidores. 6. Egoísmo. O líder que chama a si toda a honra pelo trabalho de seus seguidores está fadado a encontrar ressentimento. O líder realmente grande dispensa as honras. Contenta-se em vê-las, se existirem, dadas aos seus seguidores, porque sabe que a maioria trabalhará com mais afinco por elogios e reconhecimento do que apenas por dinheiro. 7. Intemperança. Os seguidores não respeitam o líder intemperado. Além disso, a intemperança, em qualquer de suas variadas formas, destrói a resistência e a vitalidade dos que a ela cedem. 8. Deslealdade. Isso talvez devesse constar no começo da lista. O líder que não é leal aos que nele confiaram, aos seus associados, aos seus superiores e aos inferiores, não pode manter a liderança por muito tempo. A deslealdade marca a pessoa como valendo menos que o pó da terra e atrai para ela o desprezo que merece. A falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todas as facetas da vida. 9. ênfase da autoridade da liderança. O líder eficiente lidera animando e não tentando instilar temor no coração de seus seguidores. O líder que procura impressionar os seguidores com sua autoridade
faz parte da categoria dos líderes à força. Se o líder for um líder de verdade, não terá necessidade de alardear o fato, exceto por sua conduta, pela simpatia, compreensão, justiça e demonstração de que conhece o cargo. 10. ênfase do título. O líder competente não exige título para ter o respeito de seus seguidores. O homem que se preocupa demais com o título, geralmente pouco mais tem a oferecer. As portas do escritório do verdadeiro líder estão abertas a todos que quiserem entrar em seu local de trabalho. Nada tem de formalidade ou ostentação. Essas são as causas mais comuns de fracasso na liderança. Qualquer uma dessas faltas é suficiente para produzir fracasso. Estude a lista com cuidado. Se aspira à liderança e certifique-se de estar livre dessas faltas. Muitos campos para a liderança. Antes de deixar este capítulo, chamamos sua atenção para alguns campos férteis em que houve declínio de liderança e nos quais o novo tipo de líder pode encontrar oportunidades em abundância. 1. No campo da política, há uma procura insistente por novos líderes, procura que indica nada menos que uma emergência. 2. Os negócios bancários estão passando por uma reforma. 3. A indústria pede novos líderes. O futuro líder na indústria, para durar, deve se considerar quase como um funcionário público, cujo dever é dirigir o que lhe foi confiado de maneira a não pesar nem num indivíduo, nem num grupo de indivíduos. 4. O líder religioso do futuro será obrigado a dar mais atenção às necessidades temporais de seus seguidores, à solução de seus problemas econômicos e pessoais presentes e menos atenção ao passado morto e ao futuro ainda por nascer. 5. Nas profissões jurídicas, médicas e educacionais, o novo tipo de liderança e, até certo ponto, novos líderes se tornarão necessários. Isso é especialmente verdade no campo da educação. O líder nesse campo deverá, no futuro, encontrar meios e modos de ensinar as pessoas a aplicar o conhecimento recebido na escola. Deverá lidar mais com a prática e menos com a teoria. Esses são apenas alguns dos campos em que oportunidades para novos líderes e um novo tipo de liderança são agora possíveis de obter. O mundo está passando por uma mudança rápida. Isso quer dizer que os meios pelos quais se produzem as transformações nos hábitos humanos devem ser adaptados às transformações. Os meios aqui descritos são os que, mais que quaisquer outros, determinam as tendências da civilização. 5 maneiras de obter um bom emprego. As informações aqui fornecidas são o resultado líquido de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres foram encaminhados a vender os seus serviços com eficiência. A experiência provou que os seguintes meios oferecem os métodos mais diretos e eficazes de reunir o comprador e o vendedor de serviços. 1. Escritórios de colocações. É preciso ter cuidado para escolher somente escritórios conceituados, cuja gerência possa mostrar registros adequados de resultados satisfatórios. Há relativamente poucos escritórios nessas condições. 2. Propaganda. Tente os jornais, periódicos comerciais, revistas. Anúncios classificados geralmente merecem confiança, no sentido de darem resultados satisfatórios no caso dos que procuram cargos de venda ou de assalariado comum. Propaganda promocional é mais recomendável no caso dos que procuram relações com dirigentes, de modo que o anúncio apareça na seção do jornal mais capaz de chamar a atenção da classe de empregadores que se procura. O anúncio deve ser preparado por um perito,
que sabe como injetar qualidades de venda suficientes para obter respostas. 3. Cartas pessoais de solicitação. Essas devem ser dirigidas a determinadas firmas ou indivíduos mais necessitados nos serviços oferecidos. As cartas devem ser sempre bem datilografadas e assinadas à mão. Com a carta, deverá ser enviado um dossiê ou um sumário das aptidões do candidato. Tanto a carta de solicitação como o dossiê sobre as experiências e aptidões deverão ser preparados por especialistas. Vejam as instruções referentes aos dados que devem ser fornecidos. 4. Solicitação através de conhecimentos pessoais. Se possível, o candidato deve tentar uma aproximação com os empregadores em perspectiva, através de amigos comuns. Esse método é especialmente vantajoso no caso dos que procuram ligações com dirigentes e não querem dar a impressão de se estar mascateando. 5. Solicitação pessoal. Em alguns casos, pode ter mais efeito o candidato oferecer os serviços pessoalmente aos empregadores em perspectiva. Nesses casos, deve ser apresentada por escrito uma lista dos requisitos para o cargo, uma vez que futuros empregadores desejam muitas vezes discutir as fichas apresentadas com os sócios. Como preparar um sumário ou dossiê? Esse sumário deve ser preparado com o mesmo cuidado com que o advogado prepara a petição de um caso a ser julgado no tribunal, a não ser que o candidato tenha experiência no preparo dos sumários. Deve ser consultado um perito e seus serviços requisitados para tal propósito. Comerciantes de sucesso empregam homens e mulheres que compreendem a arte e a psicologia da propaganda para apresentar os méritos do seu produto. Quem tiver serviço pessoal a oferecer deve fazer o mesmo. Os dados seguintes devem aparecer no sumário. 1. Declare em poucas linhas, mas com segurança, a instrução que teve e quais as matérias em que se especializou na escola, dando as razões da especialização. 2. Experiência. Se você teve alguma experiência em cargos similares que procura, descreva-as declarando nomes e endereços dos empregadores anteriores. Assegure-se de estar salientando qualquer experiência especial que possa ter tido e que o capacitaria a ocupar o cargo que deseja. 3. Referências. Todas as firmas comerciais praticamente desejam saber tudo sobre resultados anteriores, antecedentes, etc., dos empregados em perspectiva, que procuram cargos de responsabilidade. Acrescente ao sumário breves fotocópias de cartas de empregadores anteriores, antigos professores, pessoas proeminentes cujo julgamento mereça confiança. 4. Uma fotografia. Coloque junto ao sumário uma fotografia sua, recente e não enquadrada. 5. Candidate-se a um cargo específico. Evite solicitar um cargo, sem descrever exatamente o cargo determinado que deseja. Nunca solicite apenas um cargo. Isso indica falta de aptidões especializadas. 6. Declare suas aptidões para o cargo. De todos os pormenores quanto à razão que acredita capacitá-lo para o cargo que procura, esse é o pormenor mais importante da sua solicitação. Determinam, mais do que qualquer outra coisa, a consideração que irá receber. 7. Ofereça-se para um período de prova. Isso pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência demonstrou que raramente falha para conquistar, ao menos, uma tentativa. Se estiver certo de suas aptidões,
Uma prova é tudo de que precisa. Além disso, a oferta indica que você tem confiança em sua capacidade de ocupar o cargo que procura. É muito convincente. Deixe bem claro que sua oferta se baseia em a. Sua confiança na capacidade que tem de ocupar o cargo. B. Sua confiança na resolução do empregador em perspectiva de empregá-lo após um período de prova. E C. Sua determinação de conquistar o cargo. 8. Conhecimento dos negócios de seu empregador em perspectiva. Antes de candidatar-se a um emprego, pesquise bastante a respeito do tipo de negócios para familiarizar-se com eles e indicar no sumário o conhecimento adquirido neste campo. Isso impressionará bem, pois mostrará que você tem imaginação e interesse real no cargo que deseja. Lembre-se de que não é o advogado que melhor conhece as leis, mas o que melhor prepara o caso que vence. Se seu caso for bem preparado e apresentado, a vitória será mais do que metade ganha logo no início. Não tenha medo de se estender demais num dossiê. Os empregadores têm o mesmo interesse em adquirir os serviços de candidatos capazes do que você em conseguir um emprego. Na verdade, o sucesso de muitos empregadores de êxito é grandemente devido à sua habilidade em escolher representantes capazes. Eles querem todos os dados possíveis. Lembre-se de mais uma coisa: capricho no preparo do dossiê mostrará ser você pessoa esmerada. Tive oportunidade de ajudar no preparo de dossiês de clientes que eram tão notáveis e fora do comum que resultaram no emprego do candidato sem entrevista pessoal. Ao completar o dossiê, mande encaderná-lo com capricho e escreva, à mão ou à máquina, o seguinte: Dossiê das aptidões de Robert K. Smith, candidato ao cargo de secretário particular do presidente da Blank Company. Mude os nomes cada vez que mostrar o dossiê. Esse toque especial chama a atenção. Com toda a certeza, mande datilografar ou imprimir o dossiê no papel mais fino que puder obter. Encadernado em papel pesado, próprio para isso, mudando a capa e o nome da firma a ser inserido. Se for mostrá-lo a mais de uma companhia, sua fotografia deve ser colada em uma das páginas do dossiê. Siga essas instruções ao pé da letra, melhorando-as sempre que sua imaginação o sugerir. Vendedores de êxito vestem-se com esmero. Compreendem que a primeira impressão é duradoura. Seu dossiê é o seu vendedor. Dê-lhe boas roupas para que faça um contraste com qualquer coisa que o empregador em perspectiva tenha visto, como solicitação de cargo. Se vale a pena ter o cargo que você deseja, vale a pena também tentar consegui-lo. Além do que, se você conseguir se impor ao empregador de maneira que o impressione com sua personalidade, receberá provavelmente mais dinheiro por seus serviços desde o começo do que receberia se tivesse solicitado o emprego da maneira convencional costumeira. Se você procura emprego através de uma agência de propaganda ou de colocações, mande o agente usar cópias do dossiê ao oferecer seus serviços. Isso o ajudará a ganhar a preferência, tanto do agente como dos empregadores em perspectiva.